Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. A seleção brasileira tomou um vareio de bola da Argentina, hein, mano? Eu não queria falar sobre a seleção aqui não, porque a gente sabe, nós palmeirenses, sabemos que a nossa seleção mesmo é o Verdão, é o Palmeiras, certo? Dadas as circunstâncias aí, eu tenho que trazer essas informações pra vocês com esses cortes aqui de hoje, até porque, querendo ou não, vai respingar na gente palmeirense, né? Porque eu tenho certeza que a mídia vai agora começar a cogitar Abel Ferreira de novo na seleção, aquela palhaçada toda que foi antes do Dorival Júnior assumir, né? Se você não é inscrito ainda no canal, peço que você se inscreva, deixe o seu like, assim você ajuda o vídeo a chegar em mais palmeirenses, fortalecer a nossa mídia alviverde, a mídia alternativa, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. O negócio é o seguinte, né? Eu quero saber o seguinte, porque só se fala nisso. Dorival Júnior merece ser demitido? Eu vou dar aqui a minha opinião. Dorival Júnior nem mereceria ter sido o treinador da seleção brasileira. Pronto, eu já começo por aí. Eu não sou covarde, eu falei isso desde o começo. Eu falei que eu não achava treinador para a seleção brasileira. Eu falava que o treinador da seleção brasileira, na minha opinião, tinha que ser o Jorge Jesus. Eu dizia na época, e agora tá claro, gente. Tá claro, não dá. Agora, tem essa situação. Ele escalou o Brasil com 2 meias para enfrentar a Argentina fora de casa. Uma Argentina que domina meio campo. Uma Argentina que tem jogadores ali que hoje tem um meio campo muito entrosado. E aí é o que eu falo, não tem como você defender o Dorival Júnior no dia de hoje. Foi um baile da Argentina, foi um show da Argentina. Detalhe, abre um parêntese, é a mesma coisa que a gente falar assim, ó, foi um baile do só pra contrariar sem o Alexandre Pires. Foi um baile do Revelação sem o Xande de Pilares. Eu sei que os dois já saíram, mas eu tô dando exemplos aqui. Foi um baile do Guns N' Roses sem o Axl Roses. Por que eu tô falando isso? Porque o Messi não estava em campo. O Lautaro não estava em campo. Os 2 principais nomes da seleção argentina, eles não estavam em campo. Eles deviam estar lá se coçando no sofá, tranquilinhos, rindo da cara da seleção brasileira. Falando tipo assim, deixa a nossa garotada dar o show, deixa a nossa garotada brincar. Gente, foi ridículo. E aí é o que eu falo. Eu acho que não tem mais como o Dorival ser o treinador da seleção brasileira. A minha opinião. Também não vou fazer como muita gente, como disse o Mauro César Pereira aqui, pra fazer lobby pra tirar o Felipe Luiz do Flamengo, não. Não. Que tem muita gente da imprensa paulista louca pra tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Louca. Não é muita gente que diz que ele é um treinador novo, deixa ele ganhar experiência. Agora, Bruninho Prado, não tem mais defesa pro Dorival, Bruno. O que a gente viu hoje foi um time de pelada do goleiro ao atacante, Bruno. Foi constrangedor contra uma seleção da Argentina que é boa, mas não é um mega time e que humilhou a seleção brasileira dentro da sua casa, Bruninho. Bom, boa noite a todos. Aí até mais do que opinião do que deve acontecer, eu acho que o Dorival vai cair. Provavelmente amanhã. Assim, o Edinaldo é um presidente que acabou de ser reeleito, né, com 100% dos votos, e ele é um político. E a opinião pública toda tá aí pedindo a saída do Dorival, né, inclusive na transmissão da TV aberta era bem claro esse pedido aí de troca de técnico, e eu acho que ele vai trocar, já essa semana. Quem ele vai trazer, não tenho a menor ideia. Mas eu acho que o Edinaldo, dentro do que ele mostrou até agora, ele vai trocar. Ele não vai segurar nada, ele não vai bancar ninguém contra a opinião pública. E o trabalho é muito ruim até agora mesmo. É um trabalho muito ruim do Dorival. Na Copa América ele teve uma oportunidade de ficar um pouco mais com os jogadores. O time não melhorou muita coisa. Se melhorou foi muito pouquinho. E assim, venceu alguns jogos, venceu a Colômbia, que não é um adversário fácil, mas não mostra uma grande evolução. Tem um ou outro lampejo. Aí hoje pegou um time muito bom e tomou um baile. Então, eu não acredito que o Edinaldo vai segurar, não. Acho que ele vai trocar e quem vai vir pro lugar eu não tenho a menor ideia. Mas não acredito que ele vai permanecer. No jogo, a Argentina é uma seleção que tem muitos jogadores de meio campo, né? Aí eu acho que o Dorival foi muito mal. Eles têm muitos jogadores de meio campo. A Argentina não tem pontas, né? Tem muitos times no mundo que jogam com pontas em velocidade. O Brasil tem vários, né? O Rafinha, o Vini, o Rodrigo e vários outros aí. A Argentina não tem nenhum. Eles têm vários jogadores de meio campo. É até um dos poucos times que joga sem esse jogador de velocidade pelo lado. Então eles jogaram hoje com Paredes, Depou, McAllister, Enzo Fernandes e mais o Almada, que é um meia também, jogou até mais solto, quase como um segundo atacante, mas é um meia. E o Julián Álvares também nem é um atacante de área, ele também sai da área. Em alguns momentos ele vira também um jogador de meio campo, ele sai da área para tabelar, para jogar. Então, e o Brasil com o André e Joelinton só, em um ou outro momento algum atacante tentando ajudar de alguma maneira, mas ali foi um baile também na quantidade, né? Ali acho que o Dorival foi muito mal. Na leitura do time da Argentina, eles jogam assim, não é
nenhuma novidade, e ele deixou o meio campo do Brasil totalmente exposto. Nesse ponto, eu acho que ele tem a sua responsabilidade, sim, pela goleada, pela escalação, pelas escolhas, né, diante de um adversário que é muito conhecido. Em relação ao time que jogou contra o Uruguai, só teve uma mudança, só entrou o Depou, que estava poupado ali porque estava pendurado, e saiu o Simeone, né, até reforçou ainda mais o meio. Ele podia tirar o Paredes, não, ele tirou o Simeone, até então colocou ainda mais um no meio. Aí o Brasil tomou um baile do início ao fim. A única chance foi o gol, que foi um erro, saiu pelo erro do Romero, até relaxado demais, porque o jogo estava muito fácil. Se você pegar o replay, a bola estava com ele ficou um tempão parado com a bola, sem pressão nenhuma, acho que até ele desconcentrou um pouquinho. Aí o Matheus Cunha resolve correr, pressionar, e o Romero se enrola. Provavelmente porque estava desatento, porque estava muito tranquilo. Então foi um baile, tem alguns dados que mostram assim, a diferença de time. Coletivo, acho que individualmente nem é tão grande essa diferença não, mas no jogo coletivo, até são dados que eu peguei aqui, vi do Alexandre Losetti, jornalista na rede social, ele coloca, tem 4 titulares do Brasil do jogo de hoje que tem menos de 10 jogos pela seleção, o Bento, o Wesley, o Murilo e o Joelinton. Aí tem mais 3 com menos de 15 jogos, o Arana, o André e o Matheus Cunha, ou seja, 7 titulares do Brasil têm menos de 15 jogos pela seleção brasileira. E o Rodrigo, Rafinho e o Vinícius, menos de 40 jogos. Então quase o time inteiro, nem vou colocar esses que tem na faixa dos 40, 7 dos 11 tem menos de 15 jogos pela seleção. Por que fica trocando toda hora? Não dá uma sequência. O Dorival vai muito, tem um, tira, bota outro. Então ele não parece nenhum caminho a ser seguido na seleção brasileira. Outro dado, né? Aí vai acabar exaltando o trabalho do Tite. É um dado. Hoje o Brasil chegou a 31 gols sofridos em 25 jogos após a Copa do Catar. Com o Tite, em 81 jogos, tomou 30. Tomou menos gol em 81 jogos do que tomou já em 25 jogos depois da Copa. Então, as pessoas podem criticar a Copa do Mundo, podem criticar tudo, mas, sim, são trabalhos muito diferentes, assim, são trabalhos aqui, a diferença é estratosférica. Hoje o Brasil não tem nada, é um time desorganizado, é um time que nem defende bem, nem ataca bem. Então, não tem nenhum rumo aí. Acho que muito provavelmente vai para o 4º técnico no ciclo e vai tentar alguma coisa, tentar em um ano encaixar ou rezar para que naquele mês de julho, junho de 2026 as coisas deem certo de alguma maneira, porque é uma Copa, a Copa tem essas coisas, mas não tem nada até agora. Desde a Copa de 22 não tem absolutamente nada. Eu acho que o negócio é o seguinte, eu vou botar o Piperno, vou botar o Viga também na roda. Agora, infelizmente, hoje eu não tô num dia muito bem humorado com essa bosta de seleção. Então, eu acho que o recado ele tem que ser direto. Chega do Dorival na seleção brasileira. O Dorival, ele não fez nada de bom na seleção brasileira. Infelizmente, que eu acho que o Dorival é um cara super gente boa, eu não conheço direito, mas todo mundo fala bem. Agora, o trabalho é péssimo. Eu vou até pedir os números aqui pro Pedro Henrique Sperbert, pro PH, porque a gente precisa falar dos números do Dorival. É muito empate, quando é vitória, é aos trancos e barrancos, como foi contra a Colômbia. É um time sem organização nenhuma, é um time sem criação nenhuma, gente. Não tem criação nenhuma nessa seleção brasileira. É um time ainda frouxo, que na minha opinião, aí com todo respeito, retrata a postura do seu treinador. Um treinador que na rodinha do pênalti não entra na roda, fica levantando o dedo para entrar na roda, aí inventa uma desculpa que não entrou porque não quis entrar. É uma seleção que a apatia dessa seleção, ela retrata o treinador que é o seu comandante. Agora, eu também quero deixar uma coisa clara. O Dorival não pode ficar, mas os jogadores têm que ter vergonha na cara. Porque é muito fácil só falar do Dorival. É muito fácil. Ainda mais para quem quer bajular jogador de seleção brasileira, que a gente sabe que tem muitos. Agora, vamos reclamar do Dorival? Vamos reclamar do Dorival. Dorival tem que cair. Dorival tem que cair. Não dá, depois de uma humilhação dessa, pro Dorival ficar na seleção. Mas e o Vinícius Júnior, que eu sou o maior protetor dele? O maior defensor do Vinícius Júnior na mídia, ou um dos maiores, sou eu. Sempre fiquei puto quando atacavam o Vinícius Júnior de forma covarde. Sempre achei que ele foi perseguido. Que muita gente tinha má vontade com o Vinícius Júnior, tanto na imprensa brasileira quanto espanhola. E eu sempre defendi. Agora, na seleção brasileira, ainda não entregou nada. E o Rafinha, que falou pra caramba. Porrada. Foi lá com o Romário, e aí? Seleção brasileira, por enquanto, também não mostrou muita coisa. E o Rodrigo, também não mostrou muita coisa. E o Endrick, que a gente defende tanto. Aqui, tem que botar o Endrick pra jogar. Hoje teve um tempo inteiro pra jogar. Também não mostrou. Tem que falar também dos jogadores. Porque falar do Dorival é muito fácil. Porque você não tem muito o que justificar. Você fala que o time tá desorganizado, você fala que o time tá mal, que o time tá apático, que o time não cria. E pronto, é fácil falar do treinador. Mas e os jogadores, Vig e Piperno? Pilhado, tem que falar também. Só passar uma estatística do jogo de hoje, que até um amigo meu que trabalha em clube, né? Trabalha lá no Sport Recife, me passou do jogo. 0 escanteios pro Brasil no jogo hoje. 0.
Assim, não teve escanteio. Assim, foi realmente uma coisa muito constrangedora. E vocês lembram de alguma finalização importante sem ser o gol que foi dado pela Argentina? Não, vou até pegar chute do Rafinha. Chute do Rafinha. Chute de falta. O chute do Rafinha na trave. Acho que só. Sim. Que foi a 30 metros do gol. Numa bola parada. Ou seja, o Brasil não criou nada. Nada o Brasil criou. Pilhador, Piperno, você teve um dia cheio hoje. Desculpa, vou passar aqui à frente. Você é um grande amigo. Boa noite pra todos aí. Se é que dá pra dizer que é uma boa noite, né, meu caro Pilhado? Os nossos amigos da bancada, ouvintes, espectadores internautas da Jovem Pan. Uma atuação ridícula, modorrenta, um vexame do futebol brasileiro. Que é comandado, viu, Pilhado, não só pelo Dorival, que já está ladeira abaixo. Vai ser demitido mais hora, menos hora. Ele sabia que esse par de jogos das eliminatórias seria fundamental para o futuro dele. Para ele não ficar com a pecha, com o estigma. Dorival, a gente tem saudade do Dorival do Ceará, o Ceará do Dorival. O Flamengo do Dorival, o São Paulo do Dorival. Mas ninguém vai ficar com saudade da seleção brasileira do Dorival Júnior. A derrota hoje já estava contratada, meu caro Pilhado. Ela já estava no script, já estava desenhada. Por quê? Porque do outro lado, você tem um time organizado, um time equilibrado, tem um time consolidado, campeão da Copa América e campeão do mundo. E do lado de cá, o que fez o técnico da seleção brasileira? Premiou jogadores que não jogaram porcaria. Vou falar porcaria porque eu tô doido pra falar outra coisa. Não jogaram porcaria nenhuma contra a Colômbia. O que o Joelinton já fez para justificar ser titular da seleção brasileira contra a Argentina no maior clássico do mundo, jogando na casa do adversário? Ele jogou bolinha de gude contra a Colômbia, fez um monte de cagada, Pilhado, e foi ser titular hoje. Porque não tinha o Gerson, não tinha o Bruno Guimarães. Pô, bota minha mãe, bota minha tia, bota qualquer um. Mas não justifica a presença dele. Por que o Guilherme Arana tem que ser convocado e ser titular da seleção brasileira? Se lá no banco de reservas tem um jogador que pelo menos não vai tomar bola nas costas, que é o Alexandre. Ô Viga, eu falo pra você, já que você quer ser mais educado, não jogou porra nenhuma. É isso. O Brasil não jogou porra nenhuma. Vamos falar a linguagem do público, vamos falar a linguagem que a gente fala, né, na resenha com os amigos. O Brasil não jogou porra nenhuma, como não joga há muito tempo. É simples assim. E Pilhador, o técnico Dorival Júnior, você sublinhou muito bem, a turma também, demonstrava uma apatia fora de campo, que nitidamente ele estava demonstrando de forma gestual, corporal e simbolicamente, que ele estava tão perdido quanto a equipe que ele colocou em campo. Você jogando com a equipe da Argentina, o time da Argentina, com um talento que foi enaltecido aí pelo Bruno e por toda a nossa bancada. Você jogar com 4 linhas, você joga com a linha defensiva, você joga com 2 volantes, joga com 3 na frente, o Matheus Cunha lá na frente, ou seja, você tem 2 jogadores de talento questionável para armador, jogando contra o melhor meio de campo do mundo do outro lado com 4 jogadores, é claro que vai dar cagada. É claro que vai dar problema, é claro que não vai dar certo. E por que o Vini Júnior não funciona? Por que o Rodrigo não funciona? Por que o Rafinha não funciona? Por que o Endrick não funciona? Por que se o Estevão jogar ele não vai funcionar? Porque também não temos um setor de meio de campo, não temos um articulador, não tem um meio armador, Pilhado. A gente não consegue formar um camisa 10. Por isso que eu sou defensor do Neymar, sim. Não porque eu seja apaixonado pelo Neymar, pelo jogador de pôquer, pelo dono do helicóptero ou pelo Neymar que ele faz fora de campo. Mas sou ainda um sonhador, almejando que se tem alguém que pode fazer algo de diferente ali no meio de campo, vai ser esse cara. Talvez, não estou dizendo que vai fazer, talvez faça. Senão a gente vai ficar esperando o Paquetá, que vai tomar um gancho mais dia, menos dia, e vai ter que ficar aturando esse meio de campo da seleção brasileira, que é um convite ao dissabor, ao desprazer. É um convite a todos os adversários. E só para marcar definitivamente essa minha primeira participação, meu caro Pilhado, eu queria traçar aqui uma linha de corte, um paradigma para o futebol brasileiro. 24 de março de 2025. Vocês, dirigentes, todos vocês, da Série A, da Série B e das federações de todo o Brasil, ao reelegerem de forma unânime o atual comando do futebol brasileiro, estão referendando tudo que está aí. De uma maneira ou de outra, Pilhado, tem coparticipação com essa tragédia que se transformou o futebol brasileiro. São corresponsáveis por tudo isso que está acontecendo, porque ninguém teve peito, coragem de falar, não vai ser mais assim. Vamos tentar uma nova rota, vamos tentar um novo rumo, porque o Brasil está ladeira baixa, está vivendo um momento em que corre muito dinheiro, tem muitas cifras, muitas finanças, mas dentro de campo é um futebol decadente, não é de hoje, é de muito tempo. E a parte gerencial, administrativa, organizacional, tem muito a ver com isso tudo. Quando a gente fala aqui, eu e Flávio, sobre a janela aberta o ano inteiro, 9 estrangeiros por time, um monte de bagaço que vem pra cá, uma mulambada danada, só deteriorando o futebol brasileiro, que está numa decadência atroz. E vou repetir, não tenho a menor dúvida do que vai acontecer. O Brasil novamente vai a uma Copa do Mundo para fazer turismo, para ver a tundra lá no Canadá, viu, Pipiano? Para ver o que deixaram os astecas no México e para se deliciar com Pateta, Mickey e companhia dos Estados Unidos, Pilhado. O Giovanni Chacon me mandou aqui mensagem, né? Nosso repórter, ele trouxe. Foi um chute no primeiro tempo e um chute no segundo. Aí, é até bom, né? Que eu tô resolvendo algumas coisas no Rio de Janeiro. Tô aqui na casa da minha mamãe, na casa da Rosaninha Asmar, minha mamãe querida. Eu vou mandar minha mãe
comandar a seleção brasileira. Eu vou falar, mamãe, Rosani Asmar, vem cá. Você entende alguma coisa de futebol? Não, filhinho, não entendo porra nenhuma. Não tem problema. Não tem problema. Você vai pro lugar... Você vai pro lugar do Dorival Júnior e você vai falar assim, mamãe, pessoal, entra em campo e faz alguma coisa. Vai ser melhor. Com certeza eles vão chutar mais de uma bola no gol. Certeza. Se você não tiver treinador, fala assim pra seleção brasileira, ó, faz o que vocês quiserem aí, que eu sou a mãe do pilhado, né? Eu não entendo muito de futebol, mas eu fui colocado aqui. Joga aí. Vai ser melhor, gente, eu não tô brincando, porque é constrangedor você ver uma seleção brasileira que faz um chute, só dá um chute no primeiro tempo e dá um chute no segundo. Cara, é assim, e detalhe, um deles a 30 metros do gol numa bola parada e o outro numa bola dada pelo Romero. O Brasil não criou nada. O Brasil não criou absolutamente nada. E aí, Fábio Piperno, é o que eu falo. Tem que criticar os jogadores, mas não dá pra ausentar o Dorival Júnior. Eu acho que é o fim. É quase certeza, não é informação, porque claro que eu não tenho fonte na CBF. Se eu acho aquela entidade um lixo, como é que eu vou ter fonte lá dentro? Mas eu acho que não precisa ser um gênio pra dizer que provavelmente o Dorival vai cair. O time do Brasil não é ruim no papel, mas é péssimo dentro de campo, Fábio Piperno. E se o Dorival cair, eu já converso com a mamãe aqui, com a Rosana Asmar, tudo pra não ir o Felipe Luiz. Eu sei que vai ter lobby da imprensa paulista pra botar o Felipe Luiz na seleção. Vão fazer de tudo pra tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Queira a gente, e eu apurei, que eu não sei se ele vai aceitar isso não. Mas o lobby tá aí, ó. Tá liberado. Vários que eu conheço que não gostam de ver sucesso do Flamengo já estão falando. Ai, Felipe Luiz. Ai, Band Esportes, começando o nosso linha de passe depois dessa traulitada, como diriam os antigos, da seleção argentina para cima da seleção brasileira. 4-1 fora o baile. Olha, tava com uma carinha de 7-1 em dado momento, né? Aquela coisa desorganizada, aquela bagunça, aquele excesso de espaços que a seleção brasileira deu em todos os seus setores. Acho que a Argentina, essa seleção argentina, nunca teve tanto espaço para jogar na vida. E o Rafinha, que prometeu porrada dentro e fora de campo, foi abafado pelo futebol, não pela porrada, e pela incompetência da própria seleção brasileira. E a gente vai discutir muito se é possível permanecer com Dorival Júnior no comando da seleção brasileira depois dos resultados, segundo o presidente da CBF, né? Aquela avaliação linear do trabalho, né? Não tá boa a avaliação linear, e hoje o linear, ó, foi lá para baixo. A gente vai discutir se é viável Dorival Júnior, se ainda é possível permanecer com Dorival Júnior no comando da seleção brasileira e se a culpa é sempre do treinador, ou se o problema também está com os jogadores, porque já passou o Fernando Diniz, saiu o Tite, aí veio o Fernando Diniz, veio o Ramon, veio agora o Dorival Júnior, e as coisas continuam realmente péssimas para o lado da seleção brasileira. Mais uma atuação horrorosa da seleção, talvez a pior no comando de todos esses aí, de Diniz, de Dorival, talvez até do Ramon, talvez a pior atuação da seleção brasileira. E é a cereja no bolo, né? Quando pegou um adversário à altura, mostrou o que é. Paulo Calçade, boa noite, Calçade. Olá. Bom, assim, surpresa, você fala, pô, que pancada, mas assim... Uma pancada. Não é um escândalo, porque a gente conversou ontem aqui. Tinha uma questão do jogo, o Brasil não está jogando bem. No sistema A, no B, no C e no D, tá bom? Sim. Aí você vai contra a Argentina para jogar bem aberto. Sim, sem recomposição. E oferecendo a eles uma superioridade no meio de campo. A gente mostrou as escalações. E estava nítido. A Argentina, teoricamente, tinha 4, porque o Almada faz o lado esquerdo e volta. E na nossa escalação, olhando para o jogo passado, tinha o Juliano Simeone, sim, que foi para o banco de reservas. E a seleção, e aí fica o mesmo time mais o Depou, que não tinha jogado partida contra o Uruguai. Só uma coisa, né, Calçado? Tudo isso sem Messi, hein? Sem Messi. Esse é um detalhe importante. A Argentina, então, foi contra o Brasil com 5 jogadores com características de meio de campo, uns de mais pegada, outros de menos, como o Almada, mas joga, e um atacante, o Julián Álvares. Cara, e o que aconteceu? Superioridade o tempo todo, jogo curto, um jogo mais largo, todo tipo de jogo. O Brasil, quando subia para marcar, não encaixava. Você olhava para a imagem aberta, o Joeliton, sim, parecia um mestre de bateria, entendeu? Para cá, para lá, para cá, e o time nada. Cara, então era algo que era previsível. A gente estava aqui preocupado com isso. Aí vem o jogo
E é um vareio. O perigo é a gente olhar para a seleção e começar a falar esse não dá mais, e não dá mais, não dá mais, não dá mais. Por quê? Porque você vai até no melhor do mundo, se você for assim. Embora eu desconfie que alguns a gente vai ter que repensar o futuro deles na seleção brasileira. Mas o trabalho do Dorival, o Dorival como concepção, ideia e execução, ele foi ruim em tudo. Ele na ideia que ele teve e na execução. Foi um vareio da Argentina. Um vareio. Foi um negócio assim. A Argentina, não sei como não forçou para dar um 7-1 também, tempo. Ficar com 7-1. Poderia ter dado. Por isso que eu falei, estava com um cheirinho, uma carinha de 7-1 de novo. Então, sim, é um negócio muito esquisito. E a Argentina sem o Messi ganhou do Uruguai fora de casa e do Brasil. Goleou o Brasil. São duas partidas muito bem jogadas pela Argentina, conseguindo algo que é muito difícil. Você evoluir, passar de fase, quando você perde um gênio. E a Argentina deu um passo adiante. A Argentina já está na Copa do Mundo, inclusive. Já está, né? E deu um passo. Jogou bem contra o Brasil e contra o Uruguai sem o Messi, que também a vida dele futebolística vai terminar. Então a Argentina conseguiu avançar. E o Brasil, acho que se o Edinaldo não conseguir explicar a situação do Dorival antes do jogo, imagina agora. O Edinaldo é mais responsável que o Dorival, tá? Aliás, o presidente que foi reeleito ontem, parabéns aos clubes brasileiros. Com unanimidade. Todos os clubes votaram, as federações também. Isso significa que está tudo certo com o Brasil. Feliz com a seleção. O calendário é ótimo, não temos problemas de arbitragem e a seleção está tinindo. Pelo menos é isso que eu deduzo da eleição na CBF. Pois é, você citou o Messi, né? A Argentina jogando bem, passando bem pelos adversários. Sem o Messi, enquanto isso, a gente falava na redação, a seleção brasileira vive a virtualidade de Neymar, né? Exatamente. Como o treinador disse isso. O treinador disse isso. Que preparou preparado em volta do Neymar. Um cara que realmente não joga em alto nível, por questão de lesão e tal, há quase 2 anos. A gente pode falar isso, né? Pode aumentar esses anos aí. Mas... Não, é verdade. Pode até aumentar um pouquinho, é verdade. Se a gente fizer um cálculo preciso aqui, a gente vai aumentar um pouquinho mais. Mas jogou no Santos e tá... Calma, gente, Campeonato Paulista, né? Não, calma. A gente tá falando de um Neymar que estava sendo preparado para pegar a Colômbia e a Argentina. Os maiores desafios dessa seleção brasileira aí do Dorival Júnior nesse momento. E a gente viu o que aconteceu. Vitor Birner. Boa noite, Vitor Birner. Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, Jean Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Quando o Calçade fala do 5º jogador da Argentina no meio-campo, eu desconfio, e desconfiança, obviamente, não é informação, é só uma ideia, que o próprio treinador argentino não acreditou que a escalação anunciada antes seria utilizada. Eu desconfio que ele achou que o Brasil ia entrar com o terceiro volante, não entrar é com o Ederson isso, no meio e entrar com 4. E aí ele, para ele ganhar o meio de campo, ele reforçou o setor. Mas realmente a escalação inicial foi colocada em campo e o Dorival decidiu que o Brasil tinha que jogar contra a Argentina. Não entendeu, e isso me chama muita atenção, porque o Dorival é bom técnico, só ver os últimos trabalhos do Dorival, os times todos bem treinados, em clube, bem preparados no dia a dia. Quando o Dorival chegava em clubes, por exemplo, como chegou no São Paulo na primeira vez, e mudou completamente o jeito do time jogar, melhorando um time que podia ser rebaixado, e fez uma campanha muito boa dali em diante, a campanha do São Paulo com o Dorival, e aí no Flamengo, pegando o Flamengo em crise, resolvendo os problemas do Flamengo em crise, e aí chegando no São Paulo, levando o time ao título de Copa do Brasil. Chegou na seleção brasileira e parece que toda a sabedoria, todo o conhecimento dele virou uma utopia. Tudo que ele entendeu que de pragmatismo necessário, como gerenciar um elenco do Flamengo, armar um esquema de jogo para facilitar, mesmo que não seja o ideal, para os jogadores que tinham que jogar, para o elenco funcionar, no Brasil tudo foi esquecido. Porque o jogo de hoje pedia que o Brasil jogasse fechado, com meio campo robusto, em contra-ataque. Ele decidiu jogar. Ele decidiu jogar contra o time que joga mais. Fora de casa, contra o time que está lá em cima na confiança, que atualmente é o campeão do mundo, né? E isso fez com que o fator clássico, que podia pesar em algum momento no jogo, desaparecesse. O único jogo que eu vi da Argentina mais fácil, eu vi Argentina e Peru, foi bem fácil para a Argentina, dentro de casa, que fora a Argentina tem um pouco mais de sofrimento em alguns jogos, foi contra a Bolívia. Foi o único jogo mais fácil que esse para a Argentina. Até o Brasil enfiou 5 na Bolívia. Né? Foi o jogo contra a Bolívia. A Argentina fez 6-0. E não é pelo placar, porque foi realmente mais fácil. Sim. O Brasil, a não ser durante 10, 15 minutos do primeiro tempo,
quando o Matheus rouba a bola e aí o Brasil faz uma pressãozinha que funciona, o Brasil não conseguiu jogar contra a Argentina. Um gol que nem se fazia justiça pelo que o Brasil estava apresentando. E vamos destacar, o Brasil tem jogadores melhores que os argentinos em várias posições. Sim. Mas não tem um time, não tem um não coletivo. Não tem um time, e aí, como disse Calçade, parabéns a todo o futebol brasileiro, clubes, federações estaduais e CBF que aprovaram a gestão que faz a seleção brasileira estar numa situação dessa. O Dorival tem responsabilidade? Sim. Acho, acabou a era Dorival para mim. Eu acho que o Dorival não continua na seleção e acho, inclusive, que isso faz, mas isso é um assunto para outro dia, que o Zubeldia fica ameaçado no São Paulo se o Dorival quiser. Mas, e o Caixinha no Santos. Mas, de qualquer forma, o Dorival que tem responsabilidade por hoje, se a gente for olhar o macro, ele talvez seja mais vítima do que responsável, apesar dos enormes erros de escalação hoje. Então, aí eu quero saber se o Pedro Ivalmeda concorda com isso. Tá direto lá de Buenos Aires para conversar com a gente, para trazer todo esse clima, como é que foi lá no estádio, repercussão e tudo, mas também para dar o pitaco dele nessa história. Segundo o Vitor Birner aqui, acabou a era Dorival. Eu acho, né? Tenho certeza. Para ele aqui não dá mais, não vai rolar. Pedro Ivalmeda, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe. O nosso futuro tem raiz no que fazemos no aqui, agora. Por isso... Tudo bem, William? Um abraço para você, um abraço a todos os companheiros aí da bancada. Eu acho que a questão de acabar a era Dorival ou não acabar a era Dorival, talvez não seja hoje, talvez não seja semana que vem, pode ser hoje, pode ser semana que vem, pode ser 2 semanas antes da próxima data FIFA. A questão é que você completa 1 ano de trabalho do Dorival, a primeira janela FIFA dele foi em março do ano passado, e você não consegue dizer qual cara esse time tem. E aí você entra num jogo emblemático como o duelo contra a Argentina. Você não consegue ver uma mínima postura, não tem cara, mas tem postura. É aguerrido, tudo dá muito errado, e você briga contra o óbvio, você se abre, você tem uma formação, a gente comentava durante a programação, mas são 2 meias, será que não vai baixar mais alguém? Não é possível que seja só 2 meias para o jogo contra a Argentina, e você olha o meio campo, o Scaloni não fez muito. Tá vindo com esses 2, tá todo mundo falando que só tem 2 por ali. Coloca 5 no meio de campo e ganha meio de campo. Me chama a atenção como a Argentina precisou de pouco. A Argentina vence, goleada, quem quiser chamar. A Argentina faz seu show aqui e me parece que ela precisou de pouco. Ela acelerou pouco, 2 chegadas, 2-0. O Brasil fez um gol. Ela acelera mais um pouquinho, 13. Ela acelera só mais um pouquinho no segundo tempo, 4. A facilidade, a passividade vai além de um time que não tem cara. Então, o comportamento, ele pede algo que seja feito. Quem vai fazer é o Dorival, é o Edinaldo, são jogadores, me parece que há pouca capacidade da comissão técnica e há pouca capacidade desse grupo, caso não haja uma mobilização. É um fim de feira, é difícil acreditar que algo diferente disso possa ser falado, acho que muito vai ser comentado no Brasil sobre troca de treinador, vamos esperar como é que vai ser a zona mista, a entrevista do Dorival, se o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vai falar alguma coisa. Agora, me chama a atenção a passividade, um time sem mobilização, o aquecimento, a Argentina a 100 por hora, o hino, o jogo, a forma como começa ali o jogo, e pouco se fala. Depois do 4º gol, os jogadores mal se falavam, uma coisa de todo mundo muito resignado. Parece que todo mundo aceita que é isso aí mesmo. A fase é essa, a pancada é essa, tomara que acabe, pouco a se apresentar. Então, como eu vou discordar do Birner, de falar, não é o fim de uma era Dorival, é uma evolução de trabalho, é um acidente de percurso, o time vier. Não tem nada a se tirar. Eu entendo quem não queira mais a continuidade do trabalho. Estabelece-se muito pouco em campo, fala-se muito pouco do que tem que ser feito. É sempre esse discurso de evolução, e 4-1 na lata. A gente já falava aqui no Linha de Passe depois do jogo contra a Colômbia. Aquele dia a atuação não foi boa, mas a bola desviou e entrou. O que vai ser do jogo contra a Argentina? Ficar falando em evolução, e aí deu quase que a lógica, né? A gente passou a semana inteira, esses últimos dias, falando que a Argentina era amplamente favorita e não precisou se esforçar muito. Isso me chocou bastante aqui. A Argentina não fez a sua melhor atuação, a Argentina não acelerou, a Argentina não teve um ritmo alucinante, a Argentina controlou o meio e escolheu quando ia atacar. E quando atacou com uma facilidade, um ritmo aqui de, sabe, fim de festa mesmo, William. É, o jogo do churrasco. Um levou a sério, o outro parecia que estava jogando churrasco. Só um detalhe, eu não estou dizendo que eu sou contra a manutenção do Dorival, vamos discutir isso durante. Sim, você acha olhando que... a perspectiva da CBF, Sim. A entrevista do Edinaldo, Deu pra entender. Eu acho que acabou até porque o Edinaldo quer a opinião pública ao lado dele, a opinião pública vai detonar o Dorival de agora em diante. Família, a gente viu aí, né, alguns cortes aí do pessoal lá do Canelada, Piperno, Flávio Prado, Pilhado também, falando aí a respeito dessa vexatória derrota da seleção brasileira, né? Essa goleada para a Argentina
fora o baile, né? 4-1 fora o baile. E como eu havia falado no início do vídeo, eu não gosto de gravar vídeo sobre seleção. Não tinha trazido nada ainda sobre, nem contra o jogo da Colômbia, nem pretendia trazer nada sobre essa partida contra a Argentina. Mas eu resolvi falar por conta do quê? Além do vexame que foi, né? E também porque provavelmente o Dorival vai cair. E se o Dorival cair, a gente sabe que vão começar a cogitar Abel Ferreira, Felipe Luiz, Ancelotti e tudo mais. E aí vamos ver quem vai ser o escolhido para assumir a seleção. Espero de verdade que o Abel Ferreira não aceite, que ele continue no Verdão aí até o fim do contrato, se possível renove cada vez mais. Mas é isso, cara. Tenho certeza que vão começar a cogitar novos nomes. O Abel Ferreira está dentro dessa lista aí, como já esteve antes do Dorival ser eleito, né, para ser colocado aí nessa seleção maravilhosa que a gente está tendo hoje em dia. E outra coisa que eu queria falar sobre esse jogo é a vergonha que a falta de vergonha na cara que o Dorival tem de querer colocar o Endrick num jogo desse aí, com o placar totalmente adverso, com a seleção estando completamente dominada, por conta de erros dele mesmo, que nem todo mundo veio comentando aí, a escalação errônea dele com apenas 2 jogadores de meio de campo. Aí queima o jogador, cara, porque no jogo da Colômbia, que teoricamente era um jogo mais fácil, ele não colocou o menino, não colocou o Endrick, não colocou o Estevão. E aí agora num jogo onde a seleção já tá apática, já tá abatida, precisando só se fechar para não tomar uma goleada, como aconteceu. Aí ele bota o menino para jogar como se fosse resolver o problema. Esperar que a estrela do Endrick brilhe para me salvar mais uma vez, como o Endrick já salvou outras vezes, né? Pô, aí é foda, aí queima o moleque, cara. É lastimável, eu fico puto com isso, porque é um moleque que é bom, que veio do Palmeiras, uma joia rara do Palmeiras, um moleque que a gente sabe que tem potencial, mas são situações como essa que acabam queimando o jogador, assim como queimaram o Gabriel Jesus também, né? E o Estevão pelo menos não entrou. Se for ver pelo lado positivo, pelo menos o Estevão não entrou, não fez parte desse vexame aí, e isso, de certa forma, é até bom para ele aí, tá? Porque não corre o risco de se machucar, não fica com esse peso nas costas que nem o Endrick ficou agora. Que o Pilhado falou ali no começo que tem que ser cobrado também, que ficou fazendo muita jogada individual. Pô, mas vai fazer o quê? Vai tocar pra quem? É complicado. Mas enfim, ainda bem que a nossa seleção é o Verdão. Estamos aí na véspera da final. Amanhã é o jogo mais importante desse início de temporada aí. Então, se tudo der certo, e eu acredito que vai dar certo, seremos amanhã, hein, família? No mais é isso. Até o próximo vídeo e fiquem com essa imagem maravilhosa aqui, ó, dessa seleção magnífica. Tá ótimo pra vocês assim? Avante palestra, até o próximo vídeo. É nóis, valeu.